2025. Luís, bem-vindo à emissão especial da Rádio Observador. Braga 2025 começou no dia 25 de janeiro, já passou sensivelmente um mês e meio. Já é possível fazer um balanço destas primeiras semanas? Sim, olá, antes de mais, obrigado pelo convite, pelo simpático convite. Simbolicamente arrancou no dia 25 de janeiro, contudo o programa iniciou-se no início do ano, aliás falávamos em off da exposição da Kim Gordon, que foi uma bela forma de arrancar este ano, com uma exposição, uma estreia em Portugal. Mais conhecida por ser música dos Sonic Youth. Exatamente, mas também com um percurso mas tem um percurso nas artes bastante visuais, rico, ofuscado pelo sucesso dos Sonic Youth, que são uma entidade da música rock mundial, mas aquilo que, em jeito de balanço destas semanas, que já são quase 3 meses, nestas coisas tendemos a dizer que é profundamente positivo, mas eu vou alinhar no clichê e de facto é positivo. Então se pronto. Não posso mentir, a verdade é que temos sentido um grande interesse por aquilo que são as diversas propostas que compõem este programa e que são muito vastas. Também temos sentido naquilo que são os programas regulares que acontecem normalmente, tais como, por exemplo, os programas do Teatro Circo e do Generation, uma adesão que nos surpreendeu. Não que nós não tenhamos índices de público muito interessantes, mas sentimos este efeito que inflaciona de alguma maneira o interesse das pessoas por aquilo que é um programa que também, pela sua ambição e pelo seu arrojo, está a cativar o interesse das pessoas, não só de Braga, naturalmente, mas um pouco de todo o país, e é importante assinalar também a Galiza, que está aqui muito perto. Tem sentido a presença do público galego? Sente-se de forma recorrente. Sim. É um público que se move muito para consumir cultura. Isto não é algo que se associa apenas à Braga 25, portanto, é uma tendência que nós sentimos e que se verifica há muitos anos, mas eventualmente um ligeiro acréscimo, até porque, como disse, algumas propostas são diferenciadas, são estreias e, como tal, também motivam uma maior procura. Muito bem. O Luís é um dos coordenadores do programa artístico da Braga 2025, como dizia no início da nossa conversa. Foi fácil harmonizar no cartaz a presença de vários estilos e de vários tipos de manifestações artísticas, a fotografia, a dança, o teatro, a arte de rua, enfim, as exposições. Eu diria que discutiram muito. O grande mérito da forma como foi estruturado o programa é precisamente o facto de ele assentar num número alargado de pessoas, ou seja, a minha função em particular, na questão da coordenação do programa, não é propriamente produzir programa. Estou associado a um dos programas em particular enquanto curador, mas é no fundo guiar ou harmonizar propostas que provêm de diferentes coletivos, diferentes pessoas, e parece-me que essa é uma prática que cada vez mais se deve fomentar. Pensamos sempre melhor em pluralidade, quando as visões são múltiplas e nos revelam diferentes olhares que depois naturalmente traduzem-se também numa oferta mais rica, mais diversa e portanto foi isso que aconteceu, e neste caso a minha e o nosso papel é no fundo garantir que não existem atropelos, que não existem sobreposições e que não existem e que cobrimos de facto um leque alargado de territórios disciplinares. Quando diz atropelos com as outras, com a restante programação cultural que é regular na cidade de Braga, não é? E também entre os próprios projetos, porque um dos perigos de ter, neste caso, penso que são 18 entidades / pessoas a coordenar programas artísticos, por vezes pode haver o risco de haver algum tipo de sobreposição em termos até de abordagem e que, por mais afunilada que seja a função de cada um, pode acontecer, e pronto, dizia nesse sentido. Muito bem. O ano está todo fechado. Sim. Portanto, já não cabe mais nada na Braga 2025. Também é importante dizer que o que alimenta a Braga 25 provém de diferentes origens. Portanto, existem uma série de projetos que constavam da candidatura de Braga à Capital Europeia da Cultura. Portanto, esse trabalho, que foi um trabalho meritório, não foi deitado fora, foi convertido em projetos que agora alimentam este programa, e esses já estão definidos há muito tempo. Depois existem aquilo que são as dinâmicas
do Teatro Circo e do Generation, que são entidades que normalmente têm programas e que viram o seu programa, se calhar, reforçado para este ano, e depois existe tudo aquilo que é política municipal, assegurada pela própria Divisão de Cultura da Câmara, que apoia projetos em particular, e aí, eventualmente, a gestão é feita de forma, não digo mais casuística, mas com um pouco mais de liberdade. Portanto, não querendo desiludir quem quiser endereçar propostas à Braga 25, a verdade é que já nesta altura do campeonato já é um pouco difícil. Muito bem. Luís, o que é mais difícil? Nós falamos muito, quando se fala em cultura em Portugal, enfim, fala-se sempre do parente pobre das políticas públicas no país, que se agrava ainda mais pelo facto de as cidades que estão longe de Lisboa sofrerem sempre de suborçamentação, falta de apoios, etc, etc, etc. O que é mais difícil no desenhar de uma programação para uma cidade com a dimensão de Braga e que está longe de Lisboa? Penso que... Ou não é nada difícil? Não me parece que seja difícil. Obviamente que considerar a realidade do território onde nos encontramos é fundamental na concepção do que quer que seja, diria. E quando se fala de cultura, e cultura num sentido vasto, é fundamental olhar para aquilo que devemos propor em termos até de provocação, porque a arte também é isso. E Braga já tem uma dinâmica cosmopolita há muitos anos e com todo o respeito em muitas áreas, não fica em volume, fica atrás de Lisboa, mas em qualidade não fica, e o que verificamos é que existem imensas propostas que são feitas até em termos de coproduções e encomendas em parceria com grandes instituições que estão em Lisboa. Eu lembro-me da CCB, da Culturgest, feitas com o Teatro Circo, com o Generation, portanto... Acho que o país beneficia de um olhar que seja menos condescendente se sairmos da zona de Lisboa. E acho que isso na prática se verifica, e em Braga... Penitencium por ter sido condescendente. não queria ser. Não era uma crítica assim em particular. Não, mas pode ser, mas foi condescendente, claro que sim. Braga tem uma grande vitalidade cultural, falámos disso aqui no Contracorrente desta manhã. Isso deve-se a quê, Luís? Eu penso que os fatores são múltiplos, nunca há uma única razão para as coisas acontecerem. É uma cidade que cresceu muito nas últimas décadas, seja do ponto de vista daquilo que é a sua dimensão económica, que também alimenta outras coisas, do foro académico. Temos uma universidade com um grande número de estudantes, que também alimenta a dinâmica da cidade. Estamos num território que é, apesar das cidades serem individualmente mais pequenas, mas este território abarca cidades como Braga, Guimarães, Famalicão, Barcelos, Vigo, Porto. Portanto, é uma área metropolitana que é muito grande, na verdade, e estes públicos movem-se para consumir cultura. Portanto, na verdade nós não trabalhamos apenas para Braga, trabalhamos para uma região que é muito grande. Para uma possível área metropolitana de Braga, não é? Sim, alguns municípios podem ficar meio ofendidos. Não, falámos aqui esta manhã na possibilidade de se criar uma área metropolitana em Braga. Mas acontece isso na prática. E também, obviamente, que tem existido uma aposta, falou de investimento, e bem, de investimento na cultura, e se calhar uma das razões pelas quais Braga tem esta dinâmica é que de facto tem havido nos últimos 12, 15 anos uma aposta concreta e liberdade para os agentes culturais trabalharem, o que tende a dar frutos, e penso que é o caso. Muito bem. O Luís é também coordenador do Teatro Circo, é a grande sala aqui de Braga. É fácil arranjar mecenas para manter as portas abertas, mecenas privados? Sim. Ora bem, o Teatro Circo é um caso particular porque é um teatro público e, portanto, também tem financiamentos que garantem a sua sustentabilidade. Mas quando querem ir mais além? Naturalmente, em Portugal ainda não existe uma cultura estabelecida de um mecenato cultural. Mas há tantos empresários em Braga? Existem belos exemplos de estruturas que nos apoiam. A DST, por exemplo, dá-nos apoio fundamental. Enfim, há muitas. Agora, falando de uma forma mais geral, o que acontece é que a cultura do mecenato cultural ainda não se verifica de uma forma clara em Portugal, ao contrário de outros países em que a cultura também... Isto vai ter um pouco aquilo que é a nossa leitura enquanto povo, a valorização que fazemos da cultura, que ainda está num estádio prematuro, digo eu, mas que também, sendo honesto, sinto que
que está em crescimento e até em sinais que vêm do próprio financiamento que o Estado tem realizado à cultura, subindo sempre muito pouquinho, mas o caminho, antes esse caminho do que o inverso. Pois, muito bem. Luís, agradeço uma vez mais ter estado aqui connosco neste estúdio improvisado no Café Viana, no centro de Braga. Muitos sucessos para o Teatro Circo, também para o espaço Generation, não fica muito longe daqui, onde está patente então essa exposição da música Kim Gordon, que tem também uma carreira nas artes visuais. Luís, uma vez mais, sucessos e muito obrigado. Muito obrigado.